Meus amados irmãos em Cristo, paz seja convosco, queridos alunos do Instituto Teológico Quadrangular, aqui na cidade de Barbacena. Vamos aí para a nossa segunda aula online, aguardando em Cristo a nossa volta com a aula presencial. E nós vamos tratar aqui, de um assunto, de um outro grande personagem de Atos dos Apóstolos. Nós trabalhamos um pouco sobre a vida, o ministério de Paulo, a semana passada, e nessa nós vamos falar sobre a vida de Pedro, outra grande referência, e Deus vai usar muito essa aula para acrescentar na sua vida, para abençoar a sua vida. Então vamos, como de bom costume, fazer a nossa oração para darmos início. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te pedimos, abençoa poderosamente a vida de cada irmão, abençoa poderosamente a vida de cada um dos teus filhos que vão agora trabalhar, que vão estudar agora, meu Deus, Atos dos Apóstolos. Nos dê sabedoria, Espírito Santo, Tu és o único professor no nosso meio, nós te pedimos. Ensina-nos à luz da Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Muito bem, as próximas páginas da carta de Atos, que vai do capítulo 3 a 28, vão girar em torno desses 4 personagens principais, que é Pedro, Estevão, Filipe e Paulo. Na aula passada nós falamos bastante sobre Paulo, eu espero que tenha acrescentado no seu ministério o conhecimento sobre a vida desse grande apóstolo, e hoje falaremos de um outro grande apóstolo, que é Pedro. Pedro, cujo nome Simão, a cidade natal de Pedro é Betsaida, ele nasceu em Betsaida, e a cidade atual, onde acontece todo aquele evento, na época do Senhor Jesus, é a cidade de Cafarnaum, também chamada Vila Naum, naquela época. Cidade ali, mais ou menos à margem do norte, do Mar da Galileia, próximo a Betsaida, também muito próximo da Via Maris, que é a estrada do mar. E ali girava, tinha um giro comercial muito grande, principalmente na área dos peixes. Bom, o seu irmão, André, registrado também na Bíblia, e a sua profissão, como nós já sabemos também, era a pesca. E ele tinha a sua função na frota de barco, juntamente com Tiago, João, cujo pai era Zebedeu, e era o proprietário dessa frota. Bom, Pedro era casado, o seu estado civil, e em relação ao seu ministério, um dos primeiros discípulos de Jesus. Seu primeiro contato com Jesus, inclusive, foi o pedido que Jesus fez do empréstimo do barco, onde ele vai pregar ali. Esse foi o primeiro contato, inclusive um bom início de amizade. Agora, uma observação muito importante: a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Podemos concordar com isso à luz da história, podemos concordar com isso à luz da teologia. Vamos aprofundar um pouco aí para a gente ver que conclusão que a gente tira. O centro romano é no território ocidental, formado por gregos e gentios, pelo menos em sua maior parte. Então, quando surge Paulo na história do Evangelho, nós vemos uma expansão das pregações, mas através de Paulo. E também cabe lembrar que no início do ministério de Pedro, ele não aceitava pregar para os não-judeus. Primeiro, por acreditar que a salvação teria vindo somente para os judeus, e segundo, por causa das perseguições da época. Lembra da dificuldade ali para chegar até a casa de Cornélio? O Espírito Santo precisou dar a ele uma visão, fazer toda uma manobra ali para que ele aceitasse aí até a casa de Cornélio. Então, uma linha da teologia aponta a abertura da igreja em Roma atribuída a Paulo, até mesmo fazendo jus ao apóstolo, que menciona a carta aos cristãos de Roma, a carta aos romanos.
Então, na época também eles não cuidavam em mencionar os patronos da igreja e segundo a história romana, a Igreja Católica ela foi fundada em 395 depois de Cristo, né? Influenciada pelas ideias das congregações abertas pelos primeiros discípulos. Então, eu acho que tem uma lacuna temporal aí que impede, né, de certo eles afirmarem como eles afirmam que foi Pedro o autor. E eu acho que essa questão que a gente levantou aí sobre Paulo, né, indicar também ser. Bom, então a cura do mendigo e a pregação no templo, né, é um grande evento que acontece em Atos capítulo 3 na vida de Pedro. Vamos entrar um pouquinho nisso aí. Antes de chegar, né, no evento da cura, nós vamos entender um pouco sobre o cenário daquela época. Bom, templo. Os 3 templos haviam, né, ali... Templo. Haviam 3, na verdade, né? O de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. O grande templo de Salomão, como nós sabemos, ele foi destruído pelos babilônios, né, em 587 a.C. Após o exílio, os judeus que retornam para Jerusalém, eles vão reconstruir o templo, que é conhecido como templo de Zorobabel, né? Esse templo existiu por mais ou menos 500 anos. E aí Herodes, né, o grande, decide reformar o templo, e é justamente esse templo, né, da terceira reforma, que foi da época dos apóstolos. E que Herodes que é esse? Né? Que parece que a Bíblia fala de tantos Herodes. Bom, em 63 a.C., Israel passou a ser parte do território romano. Essa época Israel estava dividido em 6 distritos. Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Pérea e Itureia. Esses 6 distritos, né? Então, dentre os últimos governantes da Judéia, né, o maior deles foi Herodes. E aí Herodes teve 10 esposas, né, matou a sua esposa chamada Mariana, né, a mãe dela, matou 3 filhos, matou 2 sumos sacerdotes, matou as crianças, né? Ele que surge aquele decreto ali, e ele que quis matar Jesus. Então é desse Herodes que se trata. Imagine ali, né, uma brincadeira aqui agora, o rostinho dos magos, quando ele fala que quer encontrar Jesus para, né, adorá-lo. E aí dá para entender o que aqueles magos fizeram, toda uma manobra para que ele não chegasse até Jesus. O histórico dele já indicava ser um problema muito grande. Bom, ele não era judeu, e por isso, né, por mais que ele fazia, ele não tinha população ao seu lado. Ele era indumeu, né, dos edomitas que viviam, e ele vivia, na verdade, atemorizado ali pelo fantasma da conspiração. Mas, né, mesmo com suas obras, né, a construção de palácios, templos pagãos, ele construiu muito, né, fez a reconstrução de Jerusalém e dos seus muros, né? Com tudo isso, ele não tinha o apoio do povo, e ele temia que as reclamações chegassem a César, que era o superior dele. Então, por isso, né, ele prometeu aos judeus um novo templo, uma nova reforma. Então, vê aí que, né, da parte dele, ele não tinha interesse nenhum em ajudar os judeus em reconstruir o templo por amor ou por fé. Era, na verdade, uma intenção política. O templo, né, chamado de Templo de Herodes, ele foi iniciado aí a sua reconstrução em 19 a.C. e ele vai terminar em 64 depois de Cristo, durando muito pouco, né, que ele foi novamente destruído 70 depois de Cristo. Isso é um outro assunto, né? Esse templo, ele na verdade ele foi o maior do que o templo de Salomão, mas seguia a mesma planta e o mesmo padrão de luxo, né, com as paredes revestidas de ouro. Isso deixou os discípulos muito admirados, igual está lá em Marcos capítulo 13. Bem, a hora da oração né, em grego aí está escrito a hora nona. Isso aí significa as 3 horas da tarde. Essa foi a hora que acontece todo esse evento, né, da cura aí daquele paralítico. Bom, Porta Formosa, está escrita no verso 6, né?
Porta Formosa, ela ganha esse nome por ser a porta responsável pela entrada das mulheres. Aí, desde a época de Salomão, quando a gente vê aí, né, em Cantares, ele usa muito essa formosa, formosura, né, e aí ele dá esse nome, né, desde o tempo de Salomão. Essa porta ela tinha aproximadamente 9 metros de altura por 5 metros de largura, né? Então, ela, além de ser uma porta muito bonita, pelo fato das mulheres de Salomão ali, né, entrarem para o templo, ela ganha esse nome de Porta Formosa, né? E agora, falar um pouco sobre a cura, sobre aquele evento maravilhoso que o Espírito Santo realizou através da vida de Pedro, né? Bom, o verso 2 vai registrar que o aleijado é de nascença. Então, além de estar aleijado, aquele homem, né, ele não sabia andar, pois era, afinal de contas, de nascença. E isso mostra, né, que não foi um evento tão rápido, né? Pedro ajudou a firmar. Então, o verso 7 diz, né, segurando-o pela mão direita, né, ele ajudou a levantar. Isso aí eu compreendo que depois de um milagre, às vezes, né, é preciso compreensão da lei da natureza, né? A Bíblia, ela não registra o tempo em que levou, né, essa ajuda, até mesmo, né, assim, para juntar muita gente ali, não foi tão rápido, né? A Bíblia não vai mostrar essa questão aí. Então, com isso eu aprendo, né, que não há uma única forma do milagre acontecer, né? Tudo de forma instantânea, mas que mesmo depois de um milagre, né, algumas leis da natureza, elas vão precisar de compreensão. Então ali, né, provavelmente é um tempo que acontece aí, né, não registrado pela Bíblia, mas não foi assim tudo instantâneo. É instantâneo, né? Imediatamente ele levanta depois da ajuda, mas a Bíblia não relata o tempo, isso que eu quero frisar com vocês aqui, né? E uma pequena observação, veja só como é que a gente tem que ler a Bíblia pausadamente, né? Porque o autor de Atos, né, fez questão de registrar que Pedro toma pela mão direita, né? No meio assim, de tantas informações, ele cuida em mencionar esse detalhe. Cabe aí você estudar um pouquinho, entender o que está querendo dizer com isso aí, toma pela mão direita. Eu gosto de pegar esses detalhes e mergulhar, isso é interessante. Bem, e quando a multidão fica ali admirada, né, é notória a vida, na vida de qualquer pregador ali, que numa condição de oportunidade ele vai pregar, e Pedro não perdeu essa oportunidade de maneira nenhuma, né? Então ele vai realizar ali uma grande pregação a partir daquele evento, né, espetacular que acontece na frente de todo mundo. Então, em sua pregação, né, acontece ali, Pórtico de Salomão, né, no conceito da arquitetura, um pórtico é um local coberto na entrada de um edifício, só para a gente entender o que é esse pórtico. Então, observe, né, observe aí a homilética do sermão de Pedro, né, porque ele nos ajuda até com isso a preparar o nosso próprio sermão. Olha como que acontece. Bom, no início da mensagem, né, Pedro, a Bíblia fala aí que ele menciona os israelitas, né, ele direciona ao povo que ele achava ser os únicos a receber o evangelho, assim como nós já citamos. Ele, né, até ele compreender, ele vai citar direto aos israelitas. O verso 13 a 15, né, ele faz uma acusação ao povo, ele mostra o pecado. Verso 17 e 18, ele justifica do erro do povo, né? O verso 19, ele dá a solução, e o verso 20, ele mostra, né, um bom resultado na vida daqueles que aceitam. Então está aí um bom sermão, uma boa forma de você separar a sua mensagem quando você for preparar. Passando aí as folhas, né, em Atos 4, Pedro e João perante o Sinédrio. E ali vai acontecer um evento que nós vamos, né, conhecer alguns personagens e parte do evento também. Bom, sacerdote, né? Sacerdote está lá escrito. Então eles eram os auxiliares do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Uma posição influenciada pelos sacerdotes né, do templo, do tabernáculo, porém, né, esses homens viviam de forma bem diferente, visando o seu sustento que saiu dali, né, mediante o sacrifício do povo. Não é diferente dos dias de hoje. O sumo sacerdote, né, é o nome dado à mais alta posição religiosa. Era uma das maiores autoridades dessa época, daquela época, né, ocupando um alto cargo político. Isso aí não deve, né, deixar de levar em consideração.
Uma observação é que, estando no templo, né, para pregar as boas novas de Jesus, seria de fato, né, uma afronta dos discípulos para com o sumo sacerdote e o sacerdote, mas os discípulos precisavam estar no lugar que o povo estava. Então a escolha ali é porque aglomerava ali muita gente, né? Um outro personagem é o capitão da guarda do templo, né? Um chefe do grupo de soldados responsável pela segurança daquele lugar. Então essa guarda, ela era contínua e eles trocavam os homens após o som de um instrumento chamado galo, né, que tocava 2 vezes. Então existem aí 2 ideias a respeito do som, né, que os soldados ouviam, podendo ser uma ave ou um instrumento. Então a parte que defende que era um instrumento e não uma ave, né, diz que os 4 evangelhos, né, cita em grego a palavra fônio, né, ressoar, ao invés de cantar. E também que os templos eram distantes das casas. Claro que era bem distante, né? E casas no centro também, uma outra indagação, é que casas no centro de Jerusalém não havia espaço para criação, né? E também não havia nenhum galinheiro no templo. Essa linha que defende aí que era um instrumento, né, diz não ser ave justamente por isso. Ok? Um outro grupo de pessoas que estavam ali eram os saduceus, né, um grupo da sociedade judaica de alto escalão. Havia também ali, né, um representante político e, segundo suas origens históricas, eles eram descendentes de Ezequiel, eles defendiam isso, né? Suas participações no templo foram até 70 anos depois de Cristo, e após isso, né, a destruição do templo em 70, eles continuaram as atividades no templo de Macabeus, né, onde já vinham ali as suas origens, e por isso a crença no espiritismo, é antiga essa crença, né? O verso 2 mostra que eles ficaram perturbados com o assunto da ressurreição. Então, assim, né, é uma prática, essa prática do espiritismo é antiga e já era problema, né, desde Jesus e os apóstolos. Bom, a reunião no dia seguinte, né, algumas personagens importantes daquela reunião e o lugar, né, dessa reunião, nos cabe também falar um pouco aqui para que aumente aí a sua compreensão desse evento. Bom, Sinédrio é a assembleia de juízes que constituía a corte, né, e legislativo, assim, o Supremo de Israel, né, era composto pelos seguintes membros. Então, Sinédrio, na verdade, era o nome de uma reunião, né? O chefe ou, né, o príncipe do Sinédrio. Havia também um sumo sacerdote, que no caso ali um dos mais importantes, né? Existia os 69 integrantes do Sinédrio, né? O Sinédrio, na maioria das vezes, né, se reunia no templo. Então, o lugar, né, de reunir o Sinédrio era no templo. Assentados, isso aí era uma exigência da lei judaica, né, que foi dissolvido em 358 depois de Cristo, isso é uma outra história, né? Mas entendam isso, Sinédrio era o nome de uma reunião. E eles, onde eles reuniam? Às vezes no templo, às vezes em outros lugares, às vezes numa sinagoga, tá? Um grande personagem aí que estava lá é Caifás, né, que foi um sumo sacerdote, nomeado no ano 18, né, pelo procurador romano Valério Grato, né, que antecedeu Pilatos, que Pilatos aí já é um pouco mais conhecido na história, né, por lermos os evangelhos. Essas fontes são de Flávio Josefo, né, um historiador do século I, que fala também de um outro personagem chamado Alexandre. E aí tem uma polêmicazinha aí, né? Um homem de alta posição na sociedade. Existe inclusive uma linha, né, de teologia aí que aponta ser o mesmo que Paulo entrega a Satanás, né? Por considerarem uma única carta e não diferenciar ambos, né, com sobrenome. Então, na mesma carta, ambos não é diferenciado com sobrenome, que já era costume na época, né, como é nos nossos dias, né, citar o sobrenome. Bom, a reunião acontece. Então, ela inicia com a Inquisição indagando dos apóstolos, né, com que poder, o nome de quem vós fizestes isso?
Isso aí foi semelhante à pergunta que os chefes, né, sacerdotes e os líderes religiosos haviam feito ao próprio Senhor Jesus, né, poucas semanas antes. Então, eles perguntam assim: com que autoridade fazes tu essas coisas, né? E quem te deu tal autoridade? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, né, no verso 23. Então, diante das palavras de Pedro, né, e da prova viva ali, que era o aleijado, que já não era mais aleijado, né, eles encerram aquela reunião pedindo para que eles saíssem, né? E aí vai surgir aí o que faremos, né, que está lá no verso 16 do capítulo 4. O que faremos? E então, com isso, né, como eu sempre digo aqui, as palavras do nosso pastor, Deus faz das calamidades grandes oportunidades. Os apóstolos, quando saem disso aí tudo, né, eles voltam e começam a orar juntamente com os discípulos. Isso fortaleceu muito aquele grupo. A crença de todos foram muito fortalecidas. E aí inicia-se a repartição dos bens. É a partir daí que começa, né, a repartição dos bens, que é um grande evento na vida daquele povo naquela época. José, ele ganha inclusive o nome de encorajador, Barnabé. Olha que legal, né? E a Bíblia vai falar que José, ele vende o campo, né, e trouxe aos apóstolos. E uma coisa que era comum naquela época, né, tanto ofertar grandes valores, assim como falar a quantidade entregue, né? Eles falavam a quantidade que era entregue. Então, Ananias e Safira, né, influenciado pela oferta de José, eles também, né, vão fazer a sua oferta, mas aí, né, eles não cuidam dos detalhes e a oferta de Ananias e Safira sai bem diferente desse encorajador, desse Barnabé, né, cujo nome era José. Então, para falar a partir de Ananias e Safira, onde nós vamos entrar numa outra parte do assunto, num outro capítulo de Atos, eu quero, né, que seja na próxima aula, e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, né, com as palavras aí que foram ditas, né, essas passagens aí de Atos capítulo 3 e capítulo 4, e que na próxima aula possamos, em nome de Jesus, aprender um pouco mais falando dos outros discípulos, falando da ação do Espírito Santo, e em nome de Jesus, em breve, estar juntos na sala de aula. Meus amados, um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.